Ananzani ushauru yatorele umasha asakwile kibikadi maniye umuzaya kaniyani kwa tetesu adinuka jinake Nakeshile muhirezu nabolele mwitushi monepemu ngibulula watulile mwenyuwe ongonyami gaidushi mwenye wanishimune Ikubangela ingana yusukiwa mbeye Mokutu wakwila yutenge nawe Nikana kubanga pondakiye Yusukiwa mbeye Ingana Engana uzvela Nikana kubanga pondakiye Engana uzvela Weningana ukitumwa usumu wameye Inama yeteyo mujila ye Kabasanga gelela nguzu ye Usu wambeye Engana Yesu Engana uzvela Nikana kubanga vodadiye Engana uzvela Gima ikunu ya hipe Yawine yengana Momami yosoni mwenyukya Naibeka ngailumbila kyako kwe Yosongana yeye Engana uzvela Nikana kubanga pondakiye Engana uzvela
Boa tarde, povo do Deus Altíssimo, sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, nós vamos praticar um pouco a palavra de Deus e vamos ver sobre a vinda de Jesus. Nós vamos olhar para Mateus 24 e vamos ver também Daniel 9. A razão da qual Jesus veio para este mundo pagar para os nossos pecados, certamente ele virá. Se ele já veio a primeira vez, ele virá a segunda vez. Vamos então entrar no hino de entrada, que é o breve virá, e vamos dar início ao nosso programa. Enquanto isso, pode partilhar, meu irmão, minha irmã, partilhe com todos, sejam todos bem-vindos. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua santa presença aqui neste lugar.
em todos os lugares do mundo onde estão os teus filhos reunidos para juntos meditarmos na tua palavra. A tua palavra é a verdade, é ela que nos liberta, nos sara, nos edifica, e por isso, Pai Santo, estamos aqui para mais uma vez te darmos honras e glórias ao teu santo nome. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas, e conosco aqui nesta live queremos trazer todos os nossos familiares, queridos amigos e todos os nossos filhos. Que tu possas, Pai, nos abençoar, perdoando todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos então praticar aqui a palavra de Deus e vamos ver sobre a vinda de Jesus. Eu vou fechar aqui o computador, que já não me vai ser útil por enquanto. E vamos então nos conectar com a palavra de Deus. O que é que está na verdade a acontecer hoje no planeta Terra? É importante, meus queridos irmãos, nós podermos tomar noção de tudo quanto está a acontecer hoje. Estamos diante de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, epidemias, vendavais, e tudo isso, Jesus já tinha predito que tudo isso aconteceria, mas que ainda não seria o fim. O fim de tudo seria, na verdade, quando o mundo inteiro, em todo o planeta, conhecesse a palavra de Deus. E por essa razão, queridos irmãos, eu estou aqui para pregar o Evangelho Eterno. A pregação do Evangelho Eterno tem muito mais facilidade de ser feita hoje pela média, pela nova tecnologia. Temos aqui o TikTok, do qual, quando eu falo para vocês, estão todas as pessoas nos 4 cantos da terra a assistir essa mensagem. Basta ter um telefone, ter internet e todos podem acessar a palavra de Deus. Já não é como antigamente, tínhamos que ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, ou estamos num tempo modernizado, pelo qual a internet pode nos levar a mensagem de Deus aos 4 cantos da terra. E a palavra de Deus diz que, Mateus 24, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas unicamente o Pai. Ora, se nós não sabemos nem o dia nem a hora, convém que nós possamos estar tão somente preparados. Porque, irmãos, os sinais da breve vinda de Jesus estão às portas. Tudo quanto estamos a ver hoje está escrito. E, queridos irmãos e amigos, eu creio que todos vocês devem praticar, conhecer a palavra de Deus e manter-se no que está escrito. Não vão pela média buscar informações no Google, outros livros apócrifos ou não. Irmãos, o único livro em todo o planeta verdadeiro do qual o autor está vivo, escuta quando nós estamos em conexão com ele, é a Bíblia Sagrada. Para mim, meus irmãos, eu não tenho a dúvida, mínima dúvida, de que a palavra de Deus é a verdade. Porque vocês vão ver comigo, agora que nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, vamos olhar para quando Jesus, na verdade, vai vir. E Mateus 24 nos dá essa revelação completa de tudo quanto vai acontecer. Jesus fez abordagem sobre a sua vinda e mais tarde ele vai no livro do Apocalipse falar com o profeta João e vai dar ainda com mais detalhes a sua vinda. Acontece que quando, antes de Jesus vir ao planeta Terra, nascer e morrer no planeta Terra, o Deus maravilhoso, nosso maravilhoso Pai, já tinha dado essa revelação aos profetas. E por sonhos e visões está escrito no livro de Daniel toda a narrativa da nossa história, do princípio ao fim. O princípio diz que Deus criou os céus e a terra e nós, seres humanos, fomos criados no último lugar. Deus preparou uma casa para a raça humana. Deus preparou tudo para que nós tenhamos tudo em abundância.
E Deus desejaria que nós não pecássemos. O maior desejo de Deus é que nós, raça humana, não nos desviemos dos caminhos dos quais Deus já predestinou para nós andarmos. E diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Sabendo nós que Adão e Eva pecaram desde o início, então toda a raça humana foi levada, subjugada a dor e sofrimento até os dias de hoje. Por essa razão temos guerras, temos rumores de guerras, temos vendavais, temos tudo contra nós, raça humana. A própria natureza de Deus está contra nós. E que fazer? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava no plano da criação. Jesus estava no plano da redenção da raça humana antes que Deus criara o homem. A Bíblia diz que através pelo Espírito Santo, de que quando Deus planificara criar a raça humana, ele planificou antes de tudo, o plano da salvação. E por essa razão nós temos o texto de João 3, versículos 16, que nos diz: eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira, que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Essas palavras, como já estamos a entender, queridos irmãos e amigos, falam-nos da grande dimensão do amor de Deus. Parece que Deus não existe. Parece que Deus não está conosco. Parece que Deus abandonou a raça humana dentro desse grande planeta Terra. Mas não. Deus planificou a salvação, embora o homem tenha pecado, estava plano de Deus feito para que Jesus viesse morrer na cruz do Calvário. E isso é uma prova sem contexto, porque a nossa história fala sobre isso. E se nós olharmos para Daniel 9, vamos ver a razão por qual Deus enviou Jesus. Há uma única razão. Não há nada mais. Não foi por proveito próprio, não foi porque Deus não ama a raça humana, não foi por uma outra razão que apenas pelo amor infinito a nós, raça humana, Deus vai enviar Jesus no planeta Terra. E Jesus veio. Jesus nasceu numa manjedoura ali, ele cresceu como cada um de nós. E mais tarde, há 33 anos, foi posto na cruz. E naquela cruz, Jesus pagou em nosso lugar a sentença da qual nós merecíamos pagar. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E por essa razão, Jesus veio para morrer em nosso lugar. E é o que nós vamos ver em Daniel 9. Queridos irmãos e amigos, por favor, essa imagem aqui, ou essa palavra de Daniel 9, faz-nos referência ao grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por ti, por cada um de nós da raça humana neste planeta. Diz assim o versículos 21, capítulos 9 de Daniel. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, falou comigo, disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido das visões. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado, Daniel. Toma, pois, bem sentido na palavra, entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para espiar a iniquidade, espiar a transgressão, dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar toda a visão, toda a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, e as ruas e trinqueiras serão reedificadas, mas em tempo muito angustiosos.
depois das 72 semanas, será tirado o Messias, não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverão guerras, e estão determinadas as grandes calamidades da terra. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações da terra virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será determinado sobre o assolador. Queridos irmãos e amigos, eis a palavra de Deus. Vamos entender essa mensagem que está dada há cerca de 650 anos antes que o Império Romano seja feito. Antes que Constantino, imperador romano, do qual modificou as leis e os tempos dentro das Escrituras, nasça no planeta Terra. Essa mensagem está dada logo após a saída da segunda geração da Terra dentro da barca do dilúvio, da arca do dilúvio. Nós sabemos que pelo pecado da humanidade, Deus abominou o pecado dos homens e destruiu toda a terra pelas águas do dilúvio. Portanto, nós não fazemos parte da primeira geração de Adão e Eva, nós fazemos parte da segunda geração da terra a partir de Noé. Diz que Deus procurou um homem santo na terra, um homem cujo trabalharia com ele. Um homem cujo coração reto, espírito reto. E Deus procurou dentro de toda a humanidade alguém a quem ele pudesse confiar a grande tarefa da construção da grande arca. E encontrou Noé. E quando Deus encontra Noé, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Ele diz: Noé, todos os homens estão contra mim. Há violência na terra. Ninguém segue as instruções. Ninguém segue as leis. Então o mundo encheu-se de violência. E Deus vai chamar Noé para o plano da redenção. O plano da salvação para toda a raça humana. Deus vai fazer o plano da criação da arca. Porque Deus tinha a intenção de mandar o dilúvio. E quando Deus planifica algo, Ele tem tempo para que nós possamos nos arrepender. Deus não fala e as coisas acontecem de repente. Temos muito tempo, como agora temos o tempo de preparação para a segunda vinda de Jesus. Acontece que 2000 anos atrás, Jesus foi levado na cruz do Calvário. E com seu sangue ele pagou os nossos pecados e as nossas iniquidades. E essa segunda vinda tem tudo a ver conosco, raça humana, hoje. Não dos que já morreram desde Adão e Eva até Noé. Mas nós que estamos aqui na segunda geração da terra, de Noé até aqui. E diz que Deus preparou tudo, como estamos a ver nos textos de Daniel. Isso está entregue no Antigo Testamento. É um texto que foi escrito por média de 650 anos, logo após o dilúvio. Queridos irmãos e amigos, diz que Noé, saindo da arca, viveu ainda média de 350 anos. O que tem que Noé ainda viu o princípio dos grandes impérios. Noé ainda teve a capacidade de ver a criação do reino da Babilônia. A Babilônia que nós conhecemos hoje, de onde foi criada a Torre de Babel. Aí Deus criou uma situação para que a raça humana não continue seus trabalhos. Dividiu o povo todo que estava ali junto, em línguas diferentes. E logo começaram a se espalhar dentro de toda a planície da terra. Daí vieram os 5 continentes, dos quais nós conhecemos com variedades de línguas. A partir daí começaram a haver conquistas e os grandes impérios. A Bíblia nos diz que no primeiro império da terra, depois da Torre de Babel,
seguiu o império da Babilônia. A Babilônia, da qual nós conhecemos historicamente, está nos nossos atlas históricos, do qual foi liderado por Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei do qual Deus lhe deu todo o poder. Irmãos, não havia nada que aquele homem não podia fazer. Deus lhe concedeu esse poder para que ele possa fazer de tudo com a raça humana e com tudo que existe na natureza humana. Do mesmo hoje, Deus está a dar o poder ao presidente Trump, o qual nós humanos não estamos a ver. Irmãos, Deus está a planificar a preparação da vinda de Jesus. E muita gente não está a entender o porquê que o Trump está contra todos e todos contra ele. É um momento crucial na história da nossa humanidade. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, da qual vai agora o Irão ter o conflito maior com os Estados Unidos da América. Se a China e a Rússia não impedirem, nós vamos entrar em guerra em algumas horas. O que vai nos sobrar, só Deus sabe. Porque onde tem atômicos tem destruição maciça e a terra pode ser pulverizada numa só vez. Ora, nós temos que nos preparar. O maior invento não é a guerra do Iraque, não é a guerra do Golfo, não é a guerra de Rússia-Ucrânia, não é a guerra do Irão. O maior invento hoje, irmãos, do qual nós temos que estar atentos, é a maravilhosa vinda de Jesus. E por isso estou aqui, pregando como milhares de pastores, pregando a vinda de Jesus. É necessário que nós nos preparemos. Você tem um lar, uma casa, tem marido, tem esposo, tem filhos. Prepare-se e prepare a sua casa. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esteja preparado. A breve vinda de Jesus está bem iminente. Não há mais tempo, irmãos. A Bíblia aqui nos diz que tudo quanto Deus já fez, Ele não tem mais nada a fazer. Agora temos nós que fazer. O que é que nós, raça humana, temos que fazer? Do mesmo que Deus ordenou Moisés lá no deserto. Quando os homens pecavam e estavam destituindo-se das leis de Deus, desobedecendo às leis de Deus, Deus irritou-se e queria exterminar todo o povo de Israel. E Moisés intercedeu por eles todos. Ele disse: Senhor, se tu destruires, então que vale nós termos saído do Egito? Seria melhor talvez que ficássemos no Egito. São os teus filhos. Esse é o teu povo. Não podes os exterminar por causa do pecado. Tu me chamaste para isso? E Moisés contendeu com Deus. E Deus olhou para a raça humana com muita dor e planificou uma ação. E disse a Moisés: Moisés, tu vais criar uma cruz. E nessa cruz vais pôr uma serpente de bronze. Essa é a imagem que nós temos na aspirina, em toda a medicação hoje, em todo o planeta Terra. O sinal de salvação. O que muita gente diz é o sinal da cobra, é o sinal da maldição. Não, irmãos. O sinal da cruz envolvida uma serpente envolvida numa cruz é sinal de salvação para o povo de Israel. E Deus disse a Moisés: cria essa cruz e põe uma serpente de bronze. E põe essa cruz bem alto na montanha, para que todo mundo possa ver. E acreditem, meus irmãos, nas milhares de pessoas que estavam aí, ainda mesmo assim houve quem não queira olhar para a cruz. Como hoje muita gente não quer olhar para a mensagem de Deus. Muita gente quer ignorar os fenómenos que estão a acontecer. Recentemente tivemos a inundação de Benguela. Morreu muita criança. Irmãos, eu fiz aqui a vigília sábado à noite, depois daquela sexta-feira. Sexta-feira perdi a minha mãe e no sábado eu fiquei aqui a fazer a vigília pelos mortos que morreram em Angola. O que não é normal. Nunca aconteceu. Eu cresci ali naquele lugar. Onde as águas correram, eu nasci ali e vivi até os 18 anos. E não me recorda uma vez que as águas vieram lá, depois de tanta inundação, terem invadido toda a cidade de Benguela. Mas foi o que aconteceu. E ali pereceram velhos,
idosos, homens e mulheres, crianças. Jesus está nos alertar com todo o poder e nos preparar para a sua maravilhosa vinda. Quantos de nós vamos olhar? Quantos de nós vamos olhar para a palavra de Deus e dar atenção à mensagem do Evangelho eterno? Qual é essa mensagem, na verdade? O que é a mensagem do Evangelho eterno? Jesus diz em João 3, versículos 16: Eis que Deus amou o mundo, isso de tal maneira, que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça. Irmãos, esse plano da salvação está criado antes da fundação da raça humana, antes da criação de nossos primeiros pais. E Jesus veio muitos anos depois. Depois de muito tempo, Jesus veio. Morreu na cruz do Calvário. E antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ele falou para nós as coisas que estamos a ver aos nossos olhos. Vamos para Mateus 24, irmãos. Não são as minhas palavras, foi o que Jesus falou. Mateus 24, Jesus está-nos a precaver. Ele está-nos a preparar para a sua vinda. Ele quer que nós, depois de 2026 anos atrás, nós possamos estar atentos à palavra de Deus e olhar para a sua palavra, para que sejamos salvos. Mateus 24 dá um cenário de tudo quanto vai acontecer. Vamos por lato de Mateus 24, o sermão profético, o princípio das dores. E isso é um concerto que Deus faz com nós, raça humana, a média de 2026 anos atrás. Hoje estamos em 2026, desde que Jesus foi crucificado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, que é o templo de Jerusalém, do qual vocês veem na televisão. Só tem aquela muralha lá. É o resto da grande glória do templo de Jerusalém. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A pergunta para vocês, queridos irmãos e amigos: onde está esse templo hoje? Só temos a muralha lá das lamentações, onde todos os líderes do mundo vão lá para pedir ajuda a Deus. Todas as nações da terra vão lá naquele muro de Jerusalém para pedirem proteção divina. E quando um líder não vai lá, aquela nação sofre. Porque aí mesmo com o muro batido, aí tudo destruído, ainda Deus ouve a raça humana. Presidente Trump foi lá várias vezes. E ele continua a ir lá. Porque é um lugar santo. Um lugar onde se disputa a maior batalha hoje com Irão, Iraque. Todos esses problemas estão a acontecer por causa daquele lugar. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essa pergunta, queridos irmãos e amigos, foi feita a Jesus 2026 anos atrás. E contando daquele período até o período de hoje, nós estamos no fim da história da nossa humanidade. Não há mais tempo, irmãos. Diz-nos quando será e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Por esse concerto nós temos o Tata Zambi, o homem que se diz Jesus, que já está em Angola. Está como se diz? Está ali como se diz? Não é Zaire, é qualquer país aí na África. Congo. E esse homem que se diz Jesus na terra, que veio para resgatar a raça humana, está a levar milhares de pessoas ao pecado, com ritos satânicos. E eu tive uma vez agora a falar, depois do funeral da minha mãe, falando com uma das pessoas que eu amo e que estava lá mesmo metida. E ele diz: Zé, tinhas razão, aquele homem é bruxo. Então a conclusão que ela tirou é que aquele homem é um homem digno. É um homem que se diz Jesus na terra e a profecia está aqui a dizer:
muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Porquanto virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quantas guerras, queridos irmãos, nós já nos apercebemos aqui na Terra. Tivemos a história, está na nossa narrativa histórica, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tivemos várias epidemias, milhares e milhares de pessoas morreram. Tivemos agora a guerra do Iraque, guerra do Golfo, guerra de Rússia, Ucrânia. Temos guerras, guerras, guerras. Jesus disse, isso não é o fim, é o princípio das dores. Olhei, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Sinais que vão antecipar a vinda de Jesus. Irmãos, o que é que nós estamos a olhar hoje para o cenário global? Estamos a ver terras, cidades inteiras inundadas. Estamos a ver terras se abrirem, fogo que jorra debaixo da terra. Temos chuvas torrenciais que está a matar o gado, está a matar a raça humana. Todos esses sinais foram preditos por Jesus. Tempestades, fomes, terremotos. Vimos a tempestade do coronavírus e agora já temos outra a seguir. Temos que nos preparar, porque essa epidemia pode dilatar em todo o planeta outra vez. E muitos milhares vão morrer. Jesus precaveu tudo isso para nosso interesse. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-se-vos-ão, serei odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Vamos olhar para os países da África. Temos a Nigéria, temos vários países, Sudão, pelos quais falar de cristandade é pecado. Qualquer ser humano que fala em amar Jesus é morto. A bala, a fogo queimado. Irmãos, há países que estão a fechar igrejas inteiras com homens e mulheres bebês e estão a queimá-las lá dentro por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Vamos olhar por média de 26 anos atrás, irmãos, o que aconteceu quando Jesus foi para a cruz do Calvário. Jesus tinha dito, eu tenho que morrer, é o plano de Deus, eu tenho que ir para a cruz. E Pedro disse, Senhor, não, tu não podes morrer. Pedro duvidava porque ele veio como Salvador do mundo. E eu estava a falar com a minha cunhada há dias atrás e ela disse, na verdade Jesus não veio salvar. Porque a terra continua no pecado. Não entrou na arca e continuamos todos no pecado. Mas a promessa, queridos irmãos, que nós encontramos em João 3, versículo 16, é para que nós possamos abraçar. Eis que Deus amou o mundo, isso de tal maneira, que nos enviou. Deus já fez, Ele não vai fazer, irmãos. Ele já enviou Jesus para pagar a nossa sentença. Jesus veio para morrer no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, lei inebranlável. Ela não pode se modificar. É uma lei que gestiona-se no céu, onde Deus habita. Não há pecado no mundo de Deus. E sempre que alguém pecar como Lucifer, o grande homem que estava lá diante de Deus para levar a mensagem aos anjos, ele se usurpou daquele lugar de Deus e também queria ser chefe. E foi expulso. E acontece que Satanás, neste momento do qual eu vos falo, está aqui no planeta Terra. Por isso nós temos guerras, vendavais e problemas. Porque a maior vontade de Satanás é levar toda a raça humana à morte sem salvação. Mas se nós morrermos em Cristo, ainda há esperança. E Jesus nos prova isso. Portanto, vamos que quando Jesus foi crucificado, Jesus foi posto 3 dias ali no túmulo. E quando ele ressuscita, ele não vai dar cavaco ao imperador romano.
Ele não vai advertir a cidade inteira. Ele aparece apenas aos seus discípulos, àqueles que o amam e seguem a sua vontade. É o que vai acontecer com cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, se tu não estiveres dentro das palavras de Deus, Jesus não te virá alertar nem o dia nem a hora, porquanto ninguém sabe. E aquele momento que Jesus saiu daquela tumba, o romano, o grande imperador, ele queria saber quem foi o maldito ser humano que retirou o corpo de Jesus. Irmãos, aquela tumba foi selada pelo imperador. E quando o imperador romano sela uma tumba, sela qualquer papel, só ele tem o direito de ir abrir esse selo. E o imperador estava à espera que alguém não tocasse naquele túmulo. Mas Jesus, pelo poder de Deus, saiu de lá. E quando Jesus sai do túmulo, agora Roma, o grande império, do qual nós somos subjugados até os dias de hoje, ele quer saber quem levou o corpo de Jesus. E porque Roma não vai encontrar o corpo de Jesus, porque Roma não vai saber quem levou Jesus, ele começa por matar todos os pastores. Vai destruir o templo do qual Jesus já tinha predito que nada ficará aqui de pé. E tudo quanto Jesus falou já aconteceu, meus irmãos, não vai acontecer. Portanto, temos que precaver. E o povo de Deus foi perseguido por causa da palavra de Deus, por aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Todos os discípulos foram crucificados. Unicamente ficou João. E João ficou para um único propósito de Deus, nos dar a mensagem do Evangelho eterno, do que vem em Apocalipse, para a nossa preparação. E Jesus, mais tarde, depois de morto, ascendido ao Pai, ele volta para o profeta João e vai dar continuidade dessa profecia de Mateus 24. Mas parte desta profecia de Mateus 24, toda quase está completa. Apenas faltam algumas coisas. Quando nós formos agora, segundo Apocalipse 13, formos preparados para a grande perseguição, nós agora nesta hora, neste momento do qual eu vos falo, então sabereis que a palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Isso é verídico que estamos a ver aqui, irmãos. No TikTok há vários profetas, pastores, falsos mestres, e que vão te dizer, vai aí no off e tens que pagar X, sai dela, povo meu. Quando vocês verem mercenários desses, meu povo, saiam dela, não sigam esses pastores. Se o pastor lhe pede dinheiro para a sua salvação, ele é um servo do Satanás. Não faz o trabalho de Deus. A vontade de Deus é que nós demos a palavra de Deus gratuitamente, conforme estou a dar aqui. Não há cobrança de dinheiro para a salvação humana. Ninguém pode cobrar dinheiro para sermos salvos. E muitos dos servidores, dos que seguem hoje como mestres no mundo inteiro, temos que dar dinheiro para a nossa salvação. E mesmo dando dinheiro, eles são elementos que nos levam à perdição. Ainda nos levam para o inferno. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O marido já não tem confiança na esposa hoje. A esposa não tem confiança no marido. O patrão não confia no empregado. Ninguém confia em ninguém. Mas aquele que perseverar até o fim, diz a Sagrada Escrituras, este será salvo. Então há que haver paciência. Há muita gente que me diz, tio Zé, antes que tu nascesses já falavam da vinda de Jesus e ele nunca veio. Paciência. Porque cada sinal que Jesus descreveu aqui já aconteceu, meus irmãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes e todas as nações, e então virá o fim. Por isso, bendita a hora que veio o TikTok. Queridos irmãos e amigos, eu falo para milhares de pessoas. Eu falo para a minha família. Meus amigos,
Eu digo, quando é que vais baixar o TikTok? Ah, TikTok não é para mim, TikTok tem muita corrupção. TikTok. Irmãos, a plataforma do TikTok é onde fala Xi Jinping, fala o Trump, fala o outro, e qualquer um outro. É uma plataforma da qual hoje a liderança mundial fala. Traoré está a falar para os africanos. O Xi Jinping está a falar para os chineses e para o mundo inteiro. Todo mundo escuta do que está aqui no TikTok. I love TikTok. Porque é a única plataforma que nos dá em tempo real os acontecimentos. Vejam que eu estou aqui a falar para vocês. E milhares de pessoas no planeta estão a escutar. Na minha tela eu tenho apenas 4 pessoas presentes, mas tenho milhares e milhares de pessoas que estão a seguir. Nos Estados Unidos, na África, nas Caraíbas, em qualquer lugar do mundo onde haja internet e um celular, essa pessoa pode intercalar essa mensagem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Todo ser humano deve ouvir essa mensagem sobre a maravilhosa vinda de Jesus. Eis a razão que eu estou aqui, queridos irmãos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel e estar no lugar santo, quem lhe atenda. Deus está-nos a precaver. Vai haver um tempo em que nós vamos haver abominação dentro das igrejas. E está literalmente a acontecer, irmãos. Jesus nunca mentiu. Eu deixei de ir à igreja por muitas razões. E há muita gente que me condena, Zé, saíste e deixaste o teu povo. Sim, porque se eu estiver aí vou continuar a apanhar as cabeçadas que eu tenho apanhado. Melhor ficar com Deus na sua palavra do que estar no mundo de multidão onde não querem nada com Deus. A liderança hoje, igreja, religião, é para mantimento deles próprios. Carro, casa, dinheiro. E o povo perece. Minha mãe morreu recentemente. E eu não me poupei. Eu liguei para a liderança da igreja aqui de Londres. Porque ele era praticante na igreja Maná. E o auxiliar do bispo nacional disse: o bispo não te pode atender. E qual é a mensagem? Eu disse: a mensagem é que eu gostaria de ter apoio da igreja para a nossa mãe. Mas não cativa até os dias de hoje. Os líderes não estão lá. E eu gostaria tanto que aquela mãe fosse liderada naquele momento crucial pela liderança da igreja, Maná. E o líder não estava lá, porque ele não tem tempo. Mas o servo que apareceu lá foi benéfico. E louvado seja Deus. Irmãos, quando virdes abominação, estar no lugar santo quem lhe atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sob os telhados deixa tirar, não tire nada, vai e não volta. E quem estiver no campo não volta atrás. Estamos muito breve, irmãos, muito em cima do tempo. Aqui diz um texto muito maravilhoso. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Se você está aí, é uma mamã. Se você está aí agora, está-me a ouvir, prepare-se. Porque ainda que o seu bebê estiver na barriga, ele vai ser retirado. Deus vai retirar todas as crianças, mesmo dentro da barriga das mães. E as mães que amamentam os bebês, esses bebês, por serem santos diante de Deus, serão retirados da terra e sem autorização dos pais. Por isso a Bíblia está a fazer aqui uma referência que vai acontecer. Prepare-se, mamã. Prepare-se, papá. Quando chegar esse momento, saberás que Jesus está aqui. Esse é um dos maiores sinais que nós vamos ter. Quando as pessoas desaparecerem do planeta, é o momento de estarmos em cima nos ares com Cristo. E esse momento é para muito, muito breve. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até aquela hora. E
nem tampouco haverá. Irmãos, imaginem que eu estou-vos a falar hoje. No momento em que vos estou a falar, pode cair o tal atômico do qual nós esperamos. Temos diante de nós uma guerra crucial. Estados Unidos, Israel, Irão. Um momento só, por favor. Perdão, irmão, estou sozinho, não tem ninguém a casa para abrir a porta. E então, quando nós vemos tudo isso, nós vemos que Deus está a falar pela sua palavra tudo quanto vai acontecer. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A Bíblia está-nos a falar sobre um tempo muito doloroso, do qual a raça humana não subsistirá, não vai poder resistir. E muitos de nós seremos mortos, exterminados por fogo e enxofre. É o momento de nós refletirmos hoje, queridos irmãos e amigos, porque nós estamos à beira de um conflito do qual pode alastrar a nível mundial. Isso garantido pelos Estados Unidos da América, que se o Irão não fazer o acordo até logo à meia-noite, 1h, nós temos uma segunda guerra, da qual pode estar estabelecida em todo lugar no planeta Terra. A Bíblia está-nos a falar claramente, se houver nucleares, ninguém subsistirá. Nenhuma carne se salvará. Vamos continuar aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, por causa de ti e de mim, meu irmão. Deus vai precaver a nossa saída da terra. Portanto, esteja feliz. Não se entristeça com o que está acontecendo no planeta Terra, porque breve, muito breve, serás o elemento que segue Jesus. Tu vais ser levado aos céus conforme a promessa. Diz que Jesus virá buscar a sua igreja. E não é a igreja católica, para vocês saberem. Não é a igreja protestante. Não são os adventistas, os pentecostais, os matadeus, os da Jeová. A igreja verdadeira, pura, imaculada, são os que amam a palavra de Deus e seguem a fé em Jesus. Não há uma nominação própria. Os adventistas acham que são os únicos que vão ser salvos por guardarem o sábado. Os da igreja Maná pensam que são os últimos porque estudam a Bíblia. Os budistas a mesma coisa e os católicos quem diz que não. Mas eu vos digo que nenhuma dessas nominações será salva. Unicamente somos salvos por olharmos para a cruz de Jesus no Calvário. A única coisa que vai nos dar certeza da nossa salvação é o que Jesus falou. Escuta, meu irmão, minha irmã. Se hoje tu não tens a certeza da tua salvação, tanto pecador que eu sou, eu vos falo agora que eu tenho a certezíssima absoluta que eu sou salvo hoje pela graça de Deus. Ah, mas tio Zé, ainda és pecador, ainda adulteras, ainda fuma, eu roubo, eu mato. Sim, eu sou pecador. E ninguém me pode livrar dessa tonalidade do pecado. Mas Jesus nos fala nesta tarde. E a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, eu acho uma graça que a maior parte dos cristãos olham para o mundo muçulmano como um mundo erônico que está fora do contexto, pois que eles adoram o único Deus, o único verdadeiro Deus.
O muçulmano, irmãos, ele tem muito mais reverência que qualquer um cristão no planeta Terra. Ele lava as mãos para mexer no Corão. Ele ora e acorda em várias horas dentro da noite para orar. O cristão é preguiçoso. E se nós formos preguiçosos, ninguém verá a glória de Deus. Eu vou repetir esse versículo para que nós tenhamos noção. Ninguém vai ser salvo por comer muito, por beber muito, por adulterar muito. Nós seremos salvos unicamente por crermos na palavra de Deus. Jesus faz um confronto conosco. Não é muito conhecer a Bíblia, não é muito ensinar, é reconhecer Deus como o único Criador. E Jesus, a quem Deus enviou como nosso Salvador. Isso é mérito de salvação eterna. Por essa razão eu estou aqui, irmãos. Por desejar ser salvo, embora pecador como tu e eu. Não se preocupe que come muito, bebe muito, fuma muito, muita droga. Jesus te promete que se creres, tanto como Lázaro, verás a glória de Deus. E a promessa da nossa salvação hoje está contida nesse pequeno versículo. Eis que Deus amou o mundo, isso de tal maneira que nos enviou. Deus não vai enviar, queridos irmãos, tudo quanto temos que fazer, tudo quanto temos que dar, tudo quanto temos que fazer no mundo inteiro já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora importa que tu e eu, meu irmão, tenhamos conhecimento dessa realidade e sejamos merecedores dessa salvação. E a vida eterna é esta: que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, da único que veio ao céu e morreu por cada um de nós. E eu quero falar para o mundo muçulmano neste momento. O mundo muçulmano, eu tenho um filho muçulmano do qual não crê que Jesus é o Salvador. Mas a profecia está a apontar aqui em Daniel 9, de qual ele veio fazer o perdão e o sacrifício para todo o pecado da raça humana. Quer dizer que Jesus morreu, na verdade, na cruz, do qual nós conhecemos. Todos nós sabemos que Jesus, historicamente, ele foi posto pelo Quarto Império na cruz do Calvário. Imagina que não é Roma que foi matar Jesus. É a própria igreja. Continua hoje a matar um e outro e outro e outro. E a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está num templo, numa igreja, e onde não tem virtude, a palavra de Deus não funciona, sai dela, povo meu. Pratica a palavra de Deus. Se o seu pastor lhe pede dinheiro para a sua salvação, sai dela. Um momento só, pessoal. Falhou. Temos tempo. A live parou. Não me dá tempo.
Thank you, TikTok, for the time. We come back. Perdão, meus irmãos, o TikTok estava nos a dar aqui algo a fazer. Perdemos a linha por uns momentos. E é isso, meus irmãos. Jesus está às portas. Hoje, diante dessa situação mundial, estamos diante de uma guerra, um grande conflito na Terra. E aqui Mateus 24 diz que se não fosse por amor aos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Então vamos continuar o sermão profético. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Este é um dos sinais que vão se cumprir, ainda não está cumprido. Vocês viram que todos os que eu já vos li já se cumpriram. Estes são os que estão para acontecer em qualquer momento agora. Quando nós olharmos para o sol e o sol se escurecerá, a lua será avermelhada, não vai dar mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Imagine, irmãos, que nós temos vários satélites lá. E para que Jesus venha, olhem para o vosso ecrã, com essas milhares e milhares de anjos, não pode haver satélites lá no ar, meus irmãos. Tudo quanto lá em cima está, vai cair. Deus vai enxovalhar, vai mexer a estrutura de todo o planeta. Nada do que está lá vai ficar, para dar passagem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então tu e eu perderemos a comunicação. Não vais ter tempo de dizer: tio Zé, olha, Jesus está a vir. Mãe, Jesus está a vir. Pai, meu filho. Será tarde demais. Hoje é o teu dia. Hoje é a tua hora, meu irmão. Porque depois não haverá tempo de comunicação. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daquele dia, portanto vimos isso, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Irmãos, eu não entendo, por Deus, como é que as pessoas leem a Bíblia e conseguem crer no homem que está agora em Cabinda, ou no Zaire, ou no Congo, e diz ser Jesus. Aqui a passagem bíblica diz que Jesus vai vir com poder e grande glória. O mundo muçulmano diz: eles acreditam até que Jesus vai vir do céu, mas vai vir sem poder nenhum. E Jesus vai vir para matar um porco e matar o anticristo, o qual as escrituras não falam de nada disso. Irmãos, aqui diz que Jesus vem com poder e grande glória. O que vocês estão a ver aí na tela é as milhares e milhares de anjos que vêm com ele para buscar a sua igreja. Então eu acredito no que está escrito. E ele enviará os seus anjos do jeito que vocês estão a ver aí na tela, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos seus. Irmãos, ninguém vai sobejar. E se tu estás aí, és alguém que segue Jesus, és alguém que amas a palavra de Deus, tens fé daquilo que tu crês que Deus é real, então esta salvação será tua. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabereis que ele está às portas. Todos os eventos dos quais eu já vos li. Irmãos, nós estamos desde o início da saída da Arca de Noé. A nossa história não começa no Jardim do Éden. A nossa história hoje começa a saída da Arca de Noé. E a partir da Arca de Noé vieram impérios dos quais Deus estipulou para a gestão da terra. Houve impérios dos quais Deus fez a criação para que eles tomassem domínio da raça humana e levassem a raça humana à salvação.
Mas o homem, por orgulho, ganância, olhando para as riquezas deste mundo, esquecem Deus. E Deus tem que destruir os vários impérios. Assim como destruiu o império primeiro de Babilônia. Nabucodonosor deu honras e glórias a ele próprio, criando uma estátua, uma imagem, para que todo mundo o adorasse. E outros reis vieram e fizeram a mesma coisa. Vieram os medos e persas, o segundo império da terra. No princípio começaram bem. E veio a Grécia. O jovem, bem jovem. Aquele general, Alexandre le Grand. E logo veio o quarto império da terra, do qual nós vivemos por ele. E estamos abaixo da tutela do quarto império, do qual a Bíblia fala, o império mais feroz e mortal. Portanto, irmãos, não tenham dúvidas que se estivermos diante dessa guerra, só vamos lamentar pelas vidas que estão lá no Irã, porque não vai haver dó nem piedade. Nós vimos o problema de Hiroshima. Milhares de pessoas morreram na Hiroshima. Certamente que Trump promete não lançar a bomba atômica porque não é digno. Ninguém, ser humano normal, quer destruir o planeta Terra. Sabendo que nós temos outras potências com nucleares. E esperemos que isso não aconteça, mas caso aconteça, então Deus tem que interferir. E a breve vinda de Jesus está para iminentemente a qualquer momento. Os Estados Unidos da América, irmãos, está a celebrar um dia de devoção ao Criador. O presidente Trump está a chamar a toda a nação de reverência ao Deus Criador dos céus e da terra. O presidente Trump diz que nós precisamos de voltar à oração, às igrejas, o ensino nas nossas escolas da palavra de Deus. Então quem me diga que Trump é o anticristo, Trump é o adultério, Trump é o... Eu vou crer naquilo que eu vejo e ouço, irmãos. Porque literalmente o que eu vejo é que Trump é um servo do Deus Altíssimo, está-nos a preparar para a maravilhosa vinda de Jesus. Não duvido que todo mundo esteja contra ele. E eu estava a falar com o meu cunhado ainda o fim de semana. Ele diz que Trump é louco. O Trump foi pedir ajuda à China. Irmãos, quem disse que Trump foi pedir ajuda à China? Trump tem uma única ambição: ser o líder mundial. Na primeira entrada da Casa Branca, ele disse que ele vai ser unicamente o presidente dos Estados Unidos da América. Mas olhando para a figura de Trump, ele é um grande conquistador. Ele está a conquistar todos os países da Sul da América. E todo o Sul da América já está com ele. E temos todos os países árabes, como Saudi Arábia e Kuwait e todos os outros, que estão ligados ao Trump. E a maior força da Europa, do qual os Estados Unidos alimentou por anos, 250 anos, deram costas ao Trump agora. Então está ali o cumprimento do Daniel 2. Capítulo 2 de Daniel diz que quando o barro ligado à potência de Roma, o grande quarto império, começa a secar, ela vai se desfazer e ali então é o momento em que vai vir uma pedra sem mão humana e vai pulverizar todos os reinos deste mundo. Não vai ficar nada, irmãos. Mas a pedra da qual vai destruir o nosso planeta é Jesus. A pedra angular. Aquela da qual vai se unificar e fazer um único império da terra eterno, do qual nós vamos voltar à vida com ele, dos que morreram com Cristo. Irmãos, eu perdi a minha mãe recentemente. Perdão, eu não posso te dar a audiência agora, Denise. Fica na live, por favor. Fica na live, mas eu não posso falar contigo, por favor. Então nós estamos aqui a ver um momento crucial da história da nossa humanidade, do qual Jesus está a preparar todo um povo na terra para a sua vinda. E olhando para a postura de Trump, estamos a ver um homem que tem força e poder do Espírito Santo, porque ele medita na palavra de Deus. Há quem diga que Trump é louco. Eu digo que o Trump é o homem que vai, na verdade, abrir as portas dos céus para que Jesus venha nos buscar, tirar-nos dessa aflição do mundo
e dos problemas desse mundo. Então essa é a palavra de Deus, irmãos. E diz aqui uma coisa muito importante. Versículos 36. 36. Porém, aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Irmãos, se a Bíblia está-nos a dizer, que recentemente está-nos a dizer, ninguém sabe, nem o Filho que morreu na cruz por nós, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. Agora é um maluco que chegou antes de dezembro e disse, Jesus vai vir no dia 25 de dezembro e todo mundo pagou aquele pastor mentiroso. Porque todo mundo queria sobreviver na água do dilúvio. Ele diz que viria um outro dilúvio e ia matar todo o planeta e isso não aconteceu. Mas aquele homem se enriqueceu de algum jeito. Porque milhares de pessoas pagaram. Em Angola apareceu um também que estava a dizer que Jesus ia vir e que todo mundo tinha que vender as propriedades e ir viver na montanha. E foi lá o nosso governo MPLA e deu cabo dele. Está preso até hoje. E lá na Rússia apareceu um que se dizia Jesus. E o Putin, como é muito esperto e lê a Bíblia, ele disse, tu és um falso profeta e está preso também. E todos eles serão presos. E brevemente será este que diz que os brancos têm que vir pedir favor a ele, se suplicarem para a salvação dos brancos. Ora, esse elemento é um traidor da palavra de Deus. É o inimigo que está a falar. E acontece que ele está a conquistar vários corações. Irmãos, as coisas que estão a acontecer em todo lugar do planeta. Quando morreu o Papa, houve lá um gajo do Oriente que diz que ele veio substituir o Papa. E também seria o tal dito Jesus que viria para a salvação da raça humana. O Papa novo está aí, que é o americano, e o outro desapareceu, certamente está preso também. Porque, irmãos, a Bíblia diz que ninguém saberá nem o dia, nem a hora, unicamente o Pai. Aquele mesmo que enviou Jesus para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário, ele nos advertiu com antecedência. Ele nos fala agora por média de 650 anos antes que Roma seja constituído o Império. Os Estados Unidos hoje está a festejar 250 anos. E quando houve a liderança daquele governo, George Washington, também dificultado, ele foi pedir ajuda a Deus. E quando George Washington chega na oração, ele vai dizer, Senhor, esta é uma grande nação. Eu preciso da tua ajuda. Assim como fez o rei Salomão. E Deus disse, Jorginho, por favor, queres mesmo a minha ajuda, Jorge? Põe as leis dos 10 mandamentos dentro da Casa Branca e tu serás um povo próspero. E George Washington cumpriu. George Washington talhou 2 pedras e pôs lá o monumento das tábuas da lei dentro da Casa Branca. Vocês não vão entender, irmãos, o porquê da potência e a força que tem os Estados Unidos da América hoje. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E se a tua casa tu sabes santificar a Deus, então tu serás uma bem-aventurada nação. Uma nação começa num lar. E cada um de nós tem um lar. Ninguém vive na estrada. E se tu santificares o teu lugar, os teus filhos, a tua família, tu serás uma nação próspera diante de Deus. E foi o que George Washington fez. Por média de 250 anos atrás, George Washington suplicou a ajuda de Deus e Deus disse, Jorginho, põe as leis. Por isso vocês vão entender o porquê que o americano pôs lá no dólar, in God we trust. A confiança que eles têm em Deus é o único povo na terra, tirando o povo de Israel, do qual danificou as leis de Deus. E nós ouvimos o discurso lá do primeiro-ministro de Israel. Jesus, ele é fraco. Foi o que ele disse. Porque para Jesus ser forte, ele tem que matar também. E Jesus, como só fala em amor, aquele líder da nação de Israel acha que ele é o mais poderoso que Jesus. Irmão, Jesus, ele não fez guerra.
mas ele conquistou o mundo inteiro. Por isso estou aqui eu. Estão milhares de pastores ao redor do mundo a pregarem a palavra de Deus. Pelo seu nome todas as nações são bem-aventuradas. Aquele dia e aquela hora ninguém sabe. E diz que como foram nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, ninguém se apercebeu, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, Noé pregou por média de 100 anos. A Bíblia relata que foi uma média de 100 anos que teve o tempo da criação daquela arca. E a cada martelada que dava a Noé, ele dizia, as águas virão, as águas virão. E o povo ria-se de Noé. Obviamente que não havia nada que lhes desse credibilidade. Irmãos, Noé estava a criar uma arca no meio de um deserto, onde não há água, não há mar. Quem é a pessoa normal que vai dar crédito a isso? E para muitos que têm consciência pura, eles vão dizer, mas o tio Zé está a fazer barulho na internet e não vai ter noção, nem pensar naquilo que está acontecendo. Mas quando nós pomos os nossos olhos em Deus, quando nós pomos a nossa fé a funcionar, irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E nada do que se trata da palavra de Deus podemos comparar com o Google ou qualquer outra ciência, buscar comparações dentro da possibilidade humana. Deus cura o leproso com lama. Deus cura o cego com areia. Coisas contrárias. Deus faz tudo o contrário. Para a lógica humana não tem razão. Mas para Deus tem sempre uma lógica e uma razão. Então acredita, meu irmão. Nós não estamos aqui pela lógica, estamos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa tarde nos diz, porém aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Nem o Trump, nem Xi Jinping, nem Putin. Ninguém sabe quando Jesus virá. Apenas temos que precaver-nos dentro dos sinais que estão a correr. Irmãos, nós estamos na iminência de uma grande guerra. E essa guerra é uma coisa que está a tocar o olho de Deus, que é a nação de Israel. A Bíblia diz que quando verdes Israel cercada por todas as nações, o que a Rússia disse, na verdade, é verdade. A China, eles têm relações com o Irão. E se os Estados Unidos atacam, eles vão se manter aí. Eles vão querer defender aquele território. E temos a possibilidade de termos um conflito mundial. Por isso a Bíblia em Mateus 24 diz, quem subsistirá? É preciso nós termos cuidado. Irmãos, então vamos nos precaver. A Bíblia diz, nós estamos ao fim dos tempos. E para terminar, por favor, vamos a Isaías 11. Eu agora vou falar para ti, meu irmão, para ti, minha irmã, para ti, igreja, do qual tu crês na palavra de Deus, do qual tu esperas Jesus, essa maravilhosa vinda. E Jesus quer falar a cada um de nós nesta tarde. E vamos para Isaías 1 para terminar. Isaías 1. E vamos ver o que é necessário que nós façamos hoje, agora, neste momento. Isaías 1. E vamos escutar a palavra de Deus, versículos 16, diz, lavai-vos, como? Através da palavra de Deus. Purificai-vos através da palavra de Deus. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, diz o Senhor. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Essa é a responsabilidade da igreja. Irmãos, eu vos acabei de dizer que não são os adventistas, não são os manistas, o apóstolo, o apostatado, o romano, seja lá quem for a denominação, que vai ter salvação. Nós somos salvos apenas por olharmos na cruz de Jesus do Calvário.
Olharmos para o sangue derramado para a purificação dos nossos pecados. E vocês vão certamente dizer, mas eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu continuo na minha prostituição, seja o que for. Meu irmão, crê somente. Jesus nos prova isso em João 11. Quando Maria diz, quando meu irmão, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus diz, crê somente, Marta. Crê somente na palavra. Porque nada é impossível para Deus. Do jeito que tu estás aí, meu irmão, minha irmã, dentro do teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, se é conjugal, se é da droga, se é feitiçaria, se é o que for. Crê somente que Jesus, em Jesus, nós temos redenção eterna. O sangue de Jesus, queridos irmãos e amigos, apaga toda a trajetória da nossa vida pecaminosa neste planeta. Por esta razão, Jesus nasceu, morreu na cruz do Calvário para nos purificar. É Jesus que vai nos levar para o céu. Vindo Ele agora, é Ele que vai nos introduzir ao Pai, ao Deus eterno, como santos, puros e justos. Nenhum pecado vai encontrar meu. Ah, mas tu ainda mentes, tu fumas, eu sou esse pecador. Mas Jesus te garante a vida eterna. Jesus te diz nesta tarde, meu querido irmão, faz o bem, pratica o que é reto, ajuda as viúvas e os órfãos. Esta é a nossa responsabilidade como igreja. Não fica como o pastor ladrão, que pede dinheiro e faz tudo para ele sozinho e não partilha com a sua igreja. A missão maior de um pastor é a grande responsabilidade de acolher a igreja nas situações que ela se encontra. Homens e mulheres, milhares e milhares de ministérios estão a padecer. Há pastores que vão pregar porque são obrigados a pregar, mas não têm nem dinheiro para sair do lugar onde eles estão. Mas o pastor põe dinheiro no bolso, põe dinheiro. E sabemos que há igrejas milionárias, trilionárias, mas o povo perece. Não é por isso que nós somos chamados. Irmãos, só se salvará quando nós nos lavarmos dos nossos pecados pela palavra de Deus. Nós nos purificarmos pela palavra de Deus. Tirar a maldade dos nossos atos. Não fazer o mal, fazer o bem. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido e o órfão nas suas tribulações. Isso sim. Quando começares a fazer isso, meu irmão, Deus não se vai lembrar do teu pecado. Temos uma história maravilhosa na Bíblia, onde uma mulher veio esconder o povo de Deus, o povo que veio para ser corrido de lá pelos militares. E ela escondeu aqueles homens de Deus. Mas aquela mulher não tinha nada com a igreja. Aquela mulher, uma tonta, se calhar, na vida dela. Mas no fim de tudo, sabemos que aquela mulher foi protegida. E quando Israel tomou o lugar, aquele lugar, conquista, ela foi buscada dentro de toda a gente. E diz, esta é uma bem-aventurada. Então pouco importa do teu pecado. Pouco importa do que tu fazes nesta tarde. Importa que tu reconheças o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque é Ele que te liberta de todo o teu pecado. E se tu dizes hoje, meu irmão, minha irmã, eu não sei como chegar a Cristo. Jesus te diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos então ouvir um único louvor para terminar. E vamos nos entender com Deus nesta tarde. Vamos preparar-nos para a vinda maravilhosa de Jesus. O hino que nós vamos ouvir agora é Ao Findar o Labor desta Vida. E é um hino que nos faz pensar o que na verdade é importante para nós hoje. Porque hoje à meia-noite pode vir o fim do mundo. Hoje à meia-noite pode vir o fim da nossa humanidade. Quem saberá? Então vamos ouvir essa mensagem. E toma uma decisão, meu irmão, para a vinda maravilhosa de Jesus. Vamos ouvir esse hino.
desta vida. Reflita nessas palavras, irmão. Desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, oh amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, oh amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Angustiada não podes nunca ver o semblante de Deus. Sou os salvos remidos por Cristo, poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares do mundo onde estão os teus filhos reunidos para juntos aprendermos mais da tua palavra sobre a vinda do teu Filho amado Jesus. Pai Santo, perdoa todos os nossos pecados e faltas e conosco nesta live queremos trazer todos os nossos filhos, nossos familiares, amigos ao redor do mundo, para que o teu Espírito Santo toque em cada um de nós. Perdoando, Pai, todos os nossos pecados e faltas, suplicamos essas graças em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por essa presença, vossa presença aqui. Nós estaremos mais vezes aqui na live, no TikTok, no Facebook e no YouTube também. Essa mensagem está gravada aqui no TikTok, vai ser partilhada em pedaços, mas vocês podem ter o vídeo integral agora, depois de 1 hora,
toda essa mensagem estará gravada aqui no YouTube e no TikTok. Vocês podem ir lá buscar mensagem para que vocês possam partilhar. Meus irmãos, porém, ninguém sabe o dia e a hora. Vamos ter que nos preparar. Estamos em cima do tempo. Não há mais tempo. Jesus, breve, muito breve, virá buscar a sua igreja. Então, vá buscar esse vídeo, partilha com todos. Esta é a última mensagem do Evangelho Eterno. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. E vai aí um abraço a todos vocês.